O tema de hoje, ele é oferecido, eu trago por um aluno chamado Renato, e eu vou colocar aqui a dúvida dele. Quais soft skills básicas formam a liderança? Quais soft skills básicas formam a comunicação? Então, guarda essa pergunta dele, que agora a gente vai para a resposta. Vamos lá. O que são soft skills executivas? Liderança, comunicação, inteligência emocional, resolução de problemas, empreendedorismo, várias soft skills executivas que a gente conhece. Eu, quando trabalhava em multinacional, eu ficava assim, nossa, mas é muito difícil eu mudar a liderança de alguém, eu trabalhar a inteligência emocional de alguém, eu trabalhar a comunicação de alguém. Eu achava tudo isso muito complexo. Era muito difícil eu pegar isso de alguém e ajudar como líder, e até mesmo a minha soft skill, eu consegui mudar isso. Quando eu estava no meu mestrado, eu procurei pesquisar muito e entender como é que eu pegava esse complexo e transformava esse complexo no simples. Porque eu tenho uma frase que eu amo. Na verdade, essa frase não é minha. Eu ouvi e eu trouxe essa frase para minha vida. É que o complexo é o simples, tudo junto. Então eu tentei dividir as soft skills em pedacinhos menores. E o que eu fiz? Eu consegui trazer as soft skills para algumas soft skills básicas. Essas soft skills executivas, eu dividi, e na verdade eu peguei um estudo científico que alguns estudiosos eles conseguiram provar cientificamente que essas soft skills grandes, essas executivas, elas são divididas em soft skills menores. E o que o meu aluno perguntou foi exatamente isso. Quais soft skills básicas compõem a liderança? Quais soft skills básicas compõem a comunicação? Então, soft skills executivas, beleza? Vocês já sabem quais são. São as soft skills como nós conhecemos. Tá legal? A gente consegue dar notas para essas soft skills executivas? Aí eu pergunto para vocês: a gente consegue dar notas? Não. Não conseguimos dar notas. Mas a gente consegue dar nota para as soft skills básicas. Quais são as soft skills básicas? Tchananã. Nós temos a roda das soft skills básicas. Vocês conseguem ver aí? Então deixa eu explicar esse emaranhado de coisas que está muito louco. A primeira coisa, vocês estão vendo uma roda com várias habilidades, com várias soft skills básicas. Então são 24 soft skills básicas. A gente começa lá em cima com sociabilidade, aí a gente vem aqui para a esquerda com carisma, persuasão, motivação, flexibilidade, extroversão. Todas essas são soft skills básicas que a gente consegue dar notas. Dinamismo, objetividade, senso de urgência e por aí vai, galera. Racionalidade, se a pessoa é organizada ou não, se a pessoa tem concentração, detalhismo, planejamento, se a pessoa é conciliadora, se a pessoa é persistente, se ela tem empatia, sociabilidade. Várias soft skills básicas. E aí, a pergunta do aluno foi o seguinte: quais dessas soft skills efetivamente formam a liderança? Quais dessas soft skills efetivamente formam a comunicação? Quais dessas soft skills efetivamente formam a inteligência emocional? Aí eu te pergunto: vocês conseguem responder para mim sim ou não? É possível fazer isso? Pô, participa aí, galera. Estão lavando a louça? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui, fica um pouquinho parado porque tem um delay. Vamos lá. A resposta é... Vamos lá, professor, vou fazer a pergunta de novo, que de repente vocês não entenderam. É possível eu pegar qual dessas soft skills básicas formam a produtividade? Então eu tenho aqui 24 soft skills básicas, por exemplo, sociabilidade, empatia, paciência, persistência, todas essas 24 soft skills básicas que estão aqui nessa roda. Qual dessas soft skills básicas formam a produtividade, por exemplo? Se eu pudesse escolher, é possível fazer isso? Qual dessas 24 soft skills básicas formam a comunicação? Aí eu vou dar um exemplo. A produtividade, para você ter uma produtividade, você precisa de concentração? Sim, precisa. Na caixinha da produtividade entraria concentração. Para você ter produtividade, você precisa de detalhismo? Você precisa ser detalhista? Talvez sim, talvez não. Você precisa de prudência? Você precisa de estabilidade? Você precisa de planejamento? Opa, planejamento para você ter produtividade? Você precisa. Então, planejamento vai entrar na caixinha da produtividade. Então, na caixinha da produtividade já entrou organização e planejamento. Conciliação entraria na caixinha da produtividade? Não sei. A pergunta do aluno foi a seguinte: existe
algum depara objetividade na produtividade, precisaria, com certeza. O que o aluno perguntou foi o seguinte: existe algum formulário, existe alguma coisa já pronta para eu passar para os meus liderados? A pergunta do Renato foi essa. O Renato trabalha numa grande rede de hotelaria. Quais soft skills básicas são necessárias para a soft skill executiva produtividade? Quais soft skills básicas são necessárias para a soft skill comunicação? A pergunta dele foi essa. Aí a minha pergunta para vocês agora é a seguinte: é possível eu fazer isso? É possível eu estabelecer dessas 24 soft skills quais são as que formam a resolução de problemas, quais são as que formam a liderança, quais são as que formam a produtividade? Eu já adianto para vocês dizendo que não é possível. E eu queria agradecer ao professor, obrigado pelo retorno, tirando a dúvida de que não tinha entendido a pergunta que eu tinha feito, que eu acho que agora eu consegui explicar melhor e aí todo mundo entendeu melhor aí o que eu estava querendo falar. Obrigado, professor. Ângela, disciplina também forma produtividade. É importante você ter uma disciplina para você ser produtivo. Ter horários, ter uma agenda, né? A diferença de hard skills para soft skills é que hard skills, elas são inflexíveis. As hard skills, elas são 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do mundo. A tabela periódica, ela é igual no Brasil, na Holanda, no Japão e na Austrália. Os 4 P's de marketing, eles são iguais em qualquer lugar do mundo. As hard skills, elas são duras porque elas são inflexíveis. As hard skills, no Brasil, é o que a gente aprende na faculdade. As soft skills, elas são soft, não é porque elas são leves, é porque elas são flexíveis. Quando você fala de liderança, por exemplo, a liderança solicitada numa empresa alemã, numa empresa japonesa, ela é um tipo de liderança diferente da liderança de uma empresa francesa. Eu trabalhei numa empresa francesa, por exemplo, eu trabalhei na L'Oréal. A L'Oréal é uma empresa de moda, é uma empresa que trabalha com salão de beleza, é uma empresa que tem um público que é um público mais descolado, tem os funcionários que precisam entender essa questão da moda, essa questão da maquiagem, esse público que usa, que é heavy user, que é um usuário pesado desse produto. A cultura, o estilo de vida, a forma como eu lidero esse time é diferente de como eu lidero um time numa empresa japonesa, que é uma empresa mais voltada, por exemplo, para a área de informática, a área de sistemas. As culturas, elas são diferentes. Eu trabalhei nesses 2 ambientes, trabalhei em banco de investimento. Quando você pega a liderança, quando você se insere na cultura daquele ambiente, daquela empresa, você vê algumas habilidades básicas, algumas soft skills básicas, elas entram na liderança e algumas não entram. Então não é possível, e o que eu falei para o meu aluno, para o Renato, foi: Renato, não tem como eu falar para você o que forma a comunicação, quais dessas 24 habilidades básicas formam a comunicação, qual dessas 24 habilidades básicas formam a liderança. Porque se você estiver numa empresa, se você estiver numa empresa francesa, você vai ter uma resposta. Se você estiver numa empresa de software, você vai ter outra resposta. Se você estiver numa empresa que tem relacionamento com produtos de guerra, você vai ter outra resposta. Se você tiver numa empresa com produtos, o consumidor final são crianças, são mães, é outra resposta. Às vezes, em questão de prioridade, você precisa mais dessa habilidade, menos dessa habilidade. Não dá para você botar numa caixa. E é por isso que tem a hard skills e soft skills. São habilidades, são competências inflexíveis, as hard skills. Como eu falei, 2 mais 2 são 4. Tabela periódica é igual em qualquer lugar no mundo. Lina, que roubou o Césio na França, os 7 poloneses, isso aí serve aqui, serve na Polônia e serve na Austrália. Os 4 P's de marketing, as leis de Newton. Isso é duro, isso é inflexível. E as soft skills são flexíveis por causa disso. Esse esqueminha aqui das soft skills executivas e as soft skills básicas, as soft skills executivas são complexo e as soft skills básicas são simples. O complexo é o simples, tudo junto.